Olá, eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos fazer agora a reflexão astrológica para a semana do dia 10 ao dia 16 de dezembro de 2017. E eu já vejo essa semana como uma semana de preparação mesmo, né? A gente está fechando uma alunação, nos preparando para na próxima semana iniciar uma nova. Temos a mudança de signo do Sol, o Sol entra em Capricórnio e também o Saturno entra em Capricórnio, né? O Saturno passa 2 anos e meio em cada signo. O Capricórnio é o domicílio do Saturno, domicílio noturno. Então, nós temos aí 2 anos e meio aí com uma característica de Saturno forte, né? Eu diria bastante estruturada. Mas depois eu entro na próxima semana com uma avaliação mais profunda do Saturno em Capricórnio. Bom, nesta semana nós temos somente a formação da fase minguante, não temos mudança de signo para nenhum planeta, né? Somente a Lua que se movimenta muito rápido. E aspectos importantes, sim, fortes também não temos muito, porque nós estamos com muitos planetas entre Escorpião e Sagitário, e aí essa dinâmica não oferece a oportunidade de um aspecto maior sendo formado, tá? Bom, mas nós tivemos no sábado, no dia 9 de dezembro, a entrada do Marte em Escorpião. E o Escorpião é o melhor signo para o Marte estar, né? Ele é o regente do Escorpião. E como os dois têm características noturnas, tanto o signo de Escorpião é noturno, receptivo, quanto o Marte é um planeta noturno, essa faixa do zodíaco correspondente ao Escorpião, ela é bem conhecida do Marte, tá? Bom, o que nós podemos ter então sobre essa fase aqui do Marte em Escorpião? É bastante trabalho de profundidade, é bastante trabalho de base mesmo, é mexer na coisa que não tá legal e tirar o que precisar, cortar, né? O próprio Marte rege o quê? Rege a lâmina, né? Ele não rege a espada, então cortar aquilo que não é legal, que não tá fluindo muito bem, acaba sendo uma tônica do período, num sentido global. É lógico que para cada um isso vai fluir de uma maneira, porque cada um de vocês tem um Escorpião aí numa casa, tem o Marte em um posicionamento, então talvez nem todos sintam da mesma maneira e alguns nem percebam, tá? Bom, mas como o Escorpião é um signo de característica crítica, avaliação profunda, tal, ele traz uma tônica muito forte de estratégia para o Marte. E todo tipo de atividade física, principalmente, ou atitude física, né, ou seja, postura pessoal, que necessite de um olhar mais estratégico para chegar no âmago da questão e direto ao ponto, pode ser muito bem feito. O que não é recomendado durante a fase do Marte em Escorpião é agir repentinamente, deixar que os instintos dominem a atitude, tá? Porque não é comum, né? Não é uma característica comum do período. Como o Escorpião é um signo de elemento água, é um signo fixo, então signos fixos não lidam bem com as coisas repentinas, tá? Agora, lógico que durante essa fase o Marte vai receber e vai aplicar aspectos tensos, então durante esses períodos o que a gente deve tomar cuidado é com a atitude muito defensiva, porque aí como a gente não lida muito bem, como o período não vai favorecer muito bem o impulso, né, a atitude impulsiva, toda vez que surgir alguma situação inesperada, e principalmente quando ela for importante, há uma tendência a gente querer se defender, tá? Então isso em termos de contato pessoal, ou em termos de negócio, da vida em um nível geral, tá bom? Bom, mas aí a gente vai pontuando semana a semana aqui os momentos dos aspectos, certo? Bom, a gente tem o quê? No domingo. Domingo ele é um domingo cri-cri. Eu até coloquei aqui nas minhas anotações. Domingo bem cri-cri, porque a gente está então com a Lua passando pelo signo de Virgem e a Lua vai formar aspectos de tensão com todo mundo que está lá em Sagitário. Bom, primeiro ela vai formar uma quadratura com o Sol formando a fase minguante, né? Iniciando a fase minguante. Depois ela vai formar um aspecto de quadratura com Mercúrio e depois com o Saturno. Então, durante o domingo todo, a gente tem a Lua formando aspectos de tensão. Bom, a gente está com o Mercúrio retrógrado, o Saturno é um planeta de característica maléfica, ele está ali entre 28 e 29 graus durante essa semana, que é o finalzinho de Sagitário, também é crítico.
Então a gente tem um domingo onde a gente pode emperrar muito nas coisas devido assim à divergência de ponto de vista, de interesse. A motivação básica ela fica muito séria, tá? Então a gente tende a enxergar as coisas meio cinza, assim, sabe? E também eu vejo assim como uma tendência a gente levar as coisas muito a sério. Então já é uma dica aí do dia, não leva as coisas ao pé da letra, tá? Tem que trabalhar um pouco a questão do humor, porque ele está tenso aqui durante o domingo. Então, se alguém fizer uma brincadeira assim um pouco mais invasiva, por exemplo, com você, a tendência é você reagir de uma maneira meio bruta ali, né? Não tem uma facilidade para levar as coisas. A outra questão é que assim, as coisas muito difíceis, elas podem deixar a gente com uma sensação muito pessimista. Sabe aquela sensação de, nem vou tentar, nem vou tentar fazer porque vai dar errado, tal. Esse pessimismo, ele deixa o dia assim, né? Eu ia falar colorido, mas não é colorido não, ele é cinza mesmo, né? Ele deixa o dia cinza mesmo. Então é uma tendência a gente tentar se recolher. É uma característica um pouco solitária, assim, aumenta um pouco a solidão, a necessidade de fazer as coisas sozinha, se isolar um pouquinho, não é nada legal, né? Ainda mais com Mercúrio retrógrado, porque aí a quadratura da Lua com Mercúrio deixa tudo meio truncado mesmo, não de chatice, sabe? É bem provável que, por exemplo, as coisas que vocês queiram resolver impactem. Vamos supor que você fala assim, vou consertar, sei lá, uma coisa aí, algum aparelho. E aí você sabe como conserta, tal, mas no momento que você vai consertar, a coisa dá errada, né? Então, dá errado e aí aquela sensação de, nossa, não tô entendendo porque tá dando errado. O ideal é não ficar cutucando a coisa, né? Não procurar tanto onde está o X da questão. Deixa pra lá, no outro dia que tiver mais propenso para lidar com essa coisa do conserto, com essa coisa da pontualidade, aí você resolve, tá? É um dia mesmo assim para descansar mesmo, não entrar em conflito. Evitem conflitos, porque o domingo é chatão. Mas aí no meio da semana a gente tem um outro dia mais legal, porque aí a Lua vai fazer aspecto bom com todos esses aí, tá? Bom, na segunda, no dia 11, a Lua entra em Libra, é bem mais leve do que a Lua em Virgem, mas ela não vai formar nenhum aspecto exato durante o dia todo. Então, a gente ainda tem ela se afastando desses aspectos de tensão na segunda, sem formar aspectos novos. É um dia meio vazio, assim. Ele não propõe nem investimentos, nem fala para tomar cuidado. Fica um clima meio no ar. Eu vejo assim, mantenha a rotina que você faz e tenta manter as relações de uma maneira estável, sem os conflitos. A tendência é o dia fluir. Não é tão ágil, mas também não vai empacar, é ameno, né? Uma segunda-feira muito amena. Na terça, dia 12 de dezembro, esta lua que está em Libra vai formar aspectos bons, agora sim, com Vênus, com o Sol, com Mercúrio. Então é um dia que é leve, ele é mais alegre, embora a gente tenha a Vênus já se aproximando bastante do Sol. E também o Mercúrio que está combusto, retrógrado ainda, né? Então não é assim um dia que eu diria altamente alegre e tal. Pode ter alguns pequenos momentos do dia que nos irritem, ou que as coisas não saiam direito e tal, mas no composto geral, ele é um dia tranquilo, onde as relações são mais facilitadas, chegar ao acordo é mais fácil. Então, se você depende de alguém ou se você precisa de um apoio, né, no sentido geral, é bom para solicitar o apoio. As conversas cotidianas, né, a relação cotidiana pode trazer algumas soluções legais também durante o dia. Ele é bem favorável assim para entretenimento, para se relacionar mesmo. Então, entrar em contato com os amigos que você não vê faz tempo, mandar uma mensagem para um, ligar para o outro. Ele favorece mesmo esse clima e acaba favorecendo também de uma certa maneira o comércio, tá? O comércio menor, nada muito arriscado, tal, mas ele ainda favorece. Como a gente está numa época de Natal, é um bom dia até para fazer compras, tá? Bom, na quarta-feira, no dia 13, a Lua já entra em Escorpião, e já muda de novo, né? E aí ela vai formar uma conjunção com Marte. Então a gente já sabe que quando a Lua passa por Escorpião, ela tá num signo bem complicadinho para ela, né? Não é legal, é a queda dela, como a gente disse. Se você não sabe o que significa a queda, é só assistir o vídeo sobre as dignidades essenciais que eu fiz, tá?
Mas enfim, só para vocês saberem, não é um signo legal, ela não flui num sentido de espontaneidade, de abertura, às vezes exagero e tal. O que a gente percebe é muita ênfase no campo emocional e sente as coisas com muita intensidade, muita profundidade. Então, além do aspecto da conjunção que ela vai fazer com Marte, que acaba deixando o dia assim como uma coisa meio... tudo é importante, sabe? Tudo é importante e você tende a observar as coisas todas do teu entorno como se elas dissessem respeito diretamente a você. A quarta-feira ganha um clima de pessoal, assim, de atitudes e coisas muito pessoais. Então é bem difícil a gente deixa pra lá, né? É bem difícil essa atitude ou relevar alguma coisa que a gente não concorda, tá? A gente já tem o Marte muito intenso e a Lua muito fraca, então a tendência ao conflito exagerar aqui é muito alta, e principalmente porque a gente vai ficar preso a mínimos detalhes e com um olhar bem sombrio, assim, sabe, sobre as coisas. Sabe quando a gente tá tudo dando muito legal, mas aí uma coisinha atrapalha, ao invés da gente olhar para tudo que deu certo, a gente emperra naquela coisinha, tá? Então está tudo tranquilinho, mas deu algo errado, o olhar distorce para aquele lado, tá? O Marte tem uma característica maléfica, não se esqueçam disso, é o pequeno maléfico, ele é o planeta que rege conflito, ele é o planeta da atitude, ele tá muito forte, então é um posicionamento que não favorece a gente relevar, assim, né, as coisas. Então evitem entrar em conflitos e em discussões com as pessoas. Às vezes uma coisa boba acaba se tornando um grande problema porque é tudo muito profundo, então vocês vão encontrar argumentos para achar que ou a outra pessoa ou a situação estão contra você, sabe? Essa sensação de estão me atingindo de alguma maneira, ela fica elevada, não é legal. Também, então, a quarta-feira não é legal para nenhum tipo de negócio, tá? Acaba ficando um tanto difícil negociações, acordos e descontos e tudo mais, não fica nada legal. Por exemplo, pensem assim, vou comprar algo importante na quarta-feira, e aí o algo importante que você vai comprar vem com defeito, tá? E aí essa sensação de, nossa, o vendedor me passou a perna, me vendeu uma coisa quebrada, tal, você vai querer matar o vendedor por causa disso, tá? Mas não necessariamente ele quis passar a perna em você. Essa tendência a você achar que as pessoas estão querendo te passar para trás e querer se defender muito fortemente, ela tá muito elevada, tá bom? Bom, e aí também para acabar de ajudar, né, a gente tá com a Vênus, com o Mercúrio, com o Saturno, todo mundo combusto, e aí faz com que a quarta realmente seja o dia mais tenso da semana. Na quinta-feira, no dia 14, aí a Lua vai formar uma conjunção com o Júpiter em Escorpião. Bom, o Júpiter ele é um planeta benéfico, embora assim eu não vejo o Júpiter em Escorpião com uma característica muito forte de benefício, porque ele é um planeta que rege expansão, a abertura e tal, e o Escorpião é muito profundo, é muito enterrado para ele funcionar assim então com tanta abertura. Por isso ainda a conjunção da Lua com Júpiter é bom se você tiver que lidar com assuntos muito complexos, assim, eu diria, longos, complexos mesmo, coisas, trabalho pesado, assim. Por exemplo, um trabalho que leva 3, 4 dias para realizar, então, e que precisa de uma avaliação bem profunda, tal. Ele é bom nesse sentido, tá? Acaba se tornando uma quinta-feira boa nesse sentido. Ainda continua com o pique das emoções, assim, muito profundo, né? Quer dizer, a gente tá naquela sensação de tudo é sempre muito importante, só que a gente tá falando de um Júpiter aqui que rege crenças, tal. Bom, a quinta até pode ser um dia legal para os assuntos mais esotéricos, místicos, espiritualistas, né? Porque ele vai ganhar um clima de mistério, assim, bem legal. Mas para a vida cotidiana pode ser muito complicado. Essa necessidade de você estar com a razão, com a certeza, acaba sendo um pouquinho complicado. Evita achar que só você sabe fazer as coisas, tá? É uma tendência do dia. Na sexta-feira, no dia 15, a gente tem a Lua ainda em Escorpião, mas ela não vai formar aspecto nenhum. Então, igual a segunda-feira, fica um dia no ar, né? Exceto que a segunda-feira a Lua está em Libra, né? E aqui na sexta a gente tem a Lua saindo de Escorpião e entrando de Sagitário. Então, ela não vai formar nenhum grande aspecto. A sexta-feira é um dia
que continua sendo ainda favorável para assuntos complexos, para negociações complexas, para tudo que precisa de um olhar crítico, para a gente exercitar a nossa capacidade perceptiva. Pode até ser um momento onde aquela percepção sobre um determinado assunto mais difícil se torne mais acessível, assim, né? Que alguma coisa caia a ficha mesmo, pode até acontecer, ok? Bom, e aí no sábado, a Lua vai estar em Sagitário, ainda não forma nenhum aspecto, porque o que acontece? A gente tem a Lua passando por Escorpião, né, durante a semana, e o Júpiter que está em Escorpião, mas aí o Marte, né, que é recém-chegado ali também, mas aí depois que a gente tem o Mercúrio, a Vênus, o Sol, o Saturno, todos em Sagitário. Então, planetas em Escorpião e Sagitário não formam aspectos, são signos vizinhos, né? Então não chega a formar um aspecto maior. Os aspectos maiores são os de 60, 90, 120, 180 graus. Então não dá para formar nenhum deles como signos vizinhos. Aí a gente tem então muitos dias, né? 3 dias da semana com a Lua sem formar nenhum aspecto. Então, como eu falei para vocês, essa semana ela é mais de preparação, é uma fase minguante também, que ajuda mais a gente fechar, né, concluir os assuntos desta alunação e, enfim, tudo que precisar mesmo de um planejamento mais profundo, um olhar mais criterioso sobre o que precisa ser feito, e não só em negócios, mas em tudo, mesmo numa situação romântica complicada, esse momento ele é fácil para isso. Não é legal ficar remoendo as dores, as dificuldades do que não está fluindo muito bem, porque essa característica do Marte Escorpião, a Lua vai passar em Escorpião durante aí praticamente 3 dias, né? Então essa mágoa, o ressentimento, eles ficam muito facilitados e é importante evitar, tá? Mesmo uma Lua em conjunção com Júpiter, a Lua tá em queda, né, no signo de Escorpião. Então, o Júpiter não tá numa característica de deixar relevar, tal. A tendência é aquela coisa ruim se expandir lá dentro, tá? Ficar buscando um respaldo, alguma coisa onde se apoiar, o que não é assim tão bacana. Então, evita remoer o que não está dando certo e tenta buscar estratégia, buscar saídas para as coisas. Crie um plano, pense em como pode resolver as coisas durante esse período, porque é o momento ideal, tá bom? Bom, gente, então é isso. E também, se vocês quiserem já solicitar as previsões pessoais de vocês, baseada no mapa natal, vocês já podem solicitar aí no meu site, onde aparece o link aí para vocês, tá bom? Então eu deixo um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.